Olá, meus queridos alunos! Aula de número 4 do curso de Fonologia. Nesta aula, nós veremos o que é o encontro consonantal e o que é o dígrafo, pessoal. Ainda não está inscrito no canal, o meu pedido para que se inscreva. É a maneira que vocês têm de ajudar o canal. Se já está inscrito, é só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais. Pois bem, pessoal, classificação dos fonemas. Ainda estamos aqui classificando os fonemas, né? Classificando os fonemas. Já classificamos as vogais e nesta aula precisaremos classificar as consoantes. Encontro consonantal, não tem como falar em encontro consonantal se nós não sabemos o que são consoantes. Então, o que é consoante? Pois bem, lá na primeira série também, né, quando estamos nos alfabetizando, nós aprendemos que as vogais são 5. A, E, I, O. Nós já vimos, né, nas aulas anteriores que as vogais não são 5. Esses 5 sons vocálicos, A, E, I, O, U, vão se dividir em vogais e semivogais. E darão aí bem mais do que 5. Né? Darão 12 sons vocálicos, como a gente viu. O E pode ser E. O A pode ser A, pode ser E. Isso aí vai dar bem mais de 5 sons vocálicos, tá? E não são 5 vogais, são vogais e semivogais. As consoantes, pessoal, vai acontecer a mesma coisa aqui, tá? Existe o conceito gramatical de vogal e o conceito fonético, né? Conceito gramatical, quantas são as vogais? 5, A, I, O, U. Conceito fonético, quantas são as vogais? Se dividem em vogais e semivogais e dão bem mais que 5 sons, tá? Nós estamos falando de som. Som. Fonologia, estudo dos fonemas. Letra é o que a gente vê. Som é o que a gente ouve. Nós estamos estudando o que ouvimos. Claro que temos que estudar também o que estamos vendo, que são as letras, né? Porque é elas que nos darão aí esses sons, tá, pessoal? Pois bem, nós aprendemos lá, quando estamos nos alfabetizando, que as consoantes é tudo aquilo que não... São todas as outras letras do alfabeto que não são vogais. Então tudo aquilo que não é vogal é tido para nós como sendo consoante. Pois bem, esse também é um conceito gramatical. Não tem como falar lá para o aluno, né, explicar lá que está se alfabetizando, que essa letra não soa, essa soa, se não soa não é consoante. Pois bem, é o que a gente vai ver agora. Lá na alfabetização não precisa falar isso. Porque se vocês observarem, tem letras aqui, todas essas letras aqui, tá, que não soam na língua portuguesa. E aí fica a dica para a gente definir bem o que é consoante. Pois bem, consoante, pessoal, é qualquer letra, qualquer som, na verdade, né? A letra é o símbolo do som. Qualquer som que saia daqui, né, do meu aparelho fonador, passe pela boca e que encontre algum obstáculo. Essa é a palavra que define melhor a consoante, tá? Durante a passagem pelo aparelho fonador. Nós vimos nas vogais que elas saem livremente. Ó, eu consigo falar todas, né? Todos os sons vocálicos com a boca aberta. A, E, I, O, U. Eu não encosto nada aqui. Não encosto um lábio no outro, não encosto a língua no dente, não encosto nada. Elas saem livremente. Já com as consoantes isso não vai acontecer. Tá? Elas só podem ser pronunciadas com alguma ajuda, e uma ajuda de uma vogal. Sem a vogal, a consoante não sai da tua boca. Tá? Consoar, tá, significa soar junto, ou com a ajuda de alguma coisa, com a ajuda de uma vogal. Se eu perguntar para vocês que som é esse, vocês vão dizer, tem som de B, né? Qual é o nome dessa letra? Vocês vão falar B. Ela só sai da tua boca com a ajuda do E. Senão ela não vai sair, você vai ficar... e não vai sair. Pois bem, as vogais servem para isso, para tirar as consoantes de dentro da nossa boca. Aí o som sai com certeza. Tá? Nesse sentido, a vogal é mais importante que a consoante. Aliás, as consoantes só existem se as vogais existirem. Tá? Se não existir vogal, não existe consoante. Não tem como tirar as consoantes da boca da gente sem a ajuda das vogais. Mas enfim, tá? Consoante, pessoal, é tudo aquilo que soa. Se não soa, não é consoante. E aí é que tá. Que letra dessas aqui, tá? Vocês têm certeza que não soa na língua portuguesa? A gente já viu. Tá ali, ó, o H. O H não soa.
tá? E esse Y aqui, na língua portuguesa, tem um som vocálico. Tá? Em algumas línguas pode até ser consoante, mas para nós é uma vogal também. Tem som vocálico, então as consoantes são todas essas aqui. Olha o som do H. Hoje, olha como é que é a transcrição fonética. O H simplesmente não existe, não tem som. Então não posso dizer que o H é uma consoante, tá? Ai, professora, mas tá lá nas consoantes quando a gente aprendeu na primeira série. Lá tudo bem, é um conceito gramatical de consoante. Agora, um conceito fonético para o nosso estudo não vai soar. Então ele não pode ser consoante, tá, pessoal? Na língua portuguesa temos, portanto, 19 consoantes, que foi o que sobrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Tirando o Y e tirando o H. Atenção para essa informação muito importante. MN. Podem ser consoantes e podem não ser consoantes na escrita. Maria, M. O som M, eu escuto. Noite, N. Eu escuto também. Tá aqui a transcrição fonética, Maria e noite. Agora, aqui em tampa e tango, perceba que é bem parecido. Primeiro o M para depois o A. Primeiro o N para depois o O. Aqui, primeiro o A para depois o M. Primeiro o A para depois o N. Tá? Olha essa troca que é interessante. Tampa e tango. Eu não escuto o som do N. A transcrição fonética é essa aqui, ó. Tampa e tango. Tem um som vocálico também, tá? Eu não vou escutar o som desse M e o som desse N. É bem diferente daquele lá. Então não posso dizer que nesse caso aqui, esse M e esse N são consoantes. Estão entendendo? Ali é consoante, porque soa, tem o obstáculo, dificuldade para poder sair da minha boca, enfrenta essa obstrução. Aqui não, aqui eu não posso dizer que são consoantes, tá? Bastante cuidado com isso. Pois bem, pessoal, o que é o encontro consonantal? É o agrupamento de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Isso é encontro consonantal. Quando duas consoantes no sentido fonético, quando as duas soam, porque se elas não soarem, uma delas não soarem, não é encontro consonantal. Prestem atenção nisso. Mesma sílaba, ó, vai acontecer. O encontro consonantal na mesma sílaba e em sílabas diferentes. Na mesma sílaba vai acontecer com qualquer consoante mais a letra R ou a letra L. Olha os exemplos. Pedra, eu vou separar. Vai ficar pedra, o DR ali, ó. Ficou junto, as consoantes ficaram juntas. E claro, também, ó, com DR e CL. Qualquer consoante mais R e L. E claro, ficou na mesma sílaba. Isso é encontro consonantal que a gente chama de perfeito, porque ficou na mesma sílaba. Tá? As consoantes ficaram na mesma sílaba. Encontro consonantal perfeito. Tem outros nomes, puro, impuro, que outros gramáticos gostam de usar. Mas a gente vai adotar esse aqui, perfeito e imperfeito, porque é o mais usado. Imperfeito, já falei, né? É quando na separação as consoantes ficam separadas. Advogado e forte. Perceba que eu escuto o som desse R. For, R, né? T. Então, aí eu vou chamar de encontro consonantal imperfeito. Tá? É um conceito bem fácil, não é difícil. Tá? E é isso mesmo, encontro consonantal, quando duas consoantes se encontram na mesma sílaba, na mesma palavra, digamos assim, mas dá pra gente definir na mesma sílaba como encontro consonantal perfeito, em sílabas diferentes, encontro consonantal imperfeito, tá? Não é difícil. E os dígrafos, pessoal, que não são encontros consonantais, gravem isso, ó, parece, né? Ah, professor, são consoantes, né? A gente já viu que o H nem é consoante, né? Isso a gente já viu. Tá? São duas letras que representam um único som. Prestem atenção. São todos os dígrafos aqui da língua portuguesa. É bom vocês anotarem, é bom vocês gravarem, porque são esses aí. Tem mais, mas a gente vai ver. Os dígrafos vocálicos, que tem som vocal. Tá? Esses aqui são os dígrafos consonantais que a gente chama. Passo, né? Ó, como é que é a transcrição fonética? Passo. Isso aqui é o som que sai da minha boca. Aqui é a escrita. Isso aqui é o que a gente lê, que a gente vê, isso aqui é o que a gente ouve, tá? Pois bem, pessoal, passo, como é que vai ficar? Passo, esses dois S's aqui não saem da minha boca, sai só um som, S, né? Sai só esse som. Mesma coisa vai acontecer com R, carro, esses dois R's não saem da minha boca, sai carro, um som só, o som de R. E aí tem que prestar atenção, né? Encaro, caro. Tá? Ó, tem outro som, caro, no sentido de caro e barato. A transcrição fonética é essa aqui. E aí a gente começa a falar da segunda letra do dígrafo, que todo mundo diz, ai professor, por que ela existe?
existe por uma questão muito simples, tá? A segunda letra do dígrafo, ela é importantíssima, pessoal. Se vocês perceberem, né, o S no meio de duas vogais tem som de Z. Para não ficar paso, eu coloco mais um S. Então essa segunda letra faz toda a diferença, sim. Aquele S tá ali para dizer eu tenho som de S, eu não tenho som de Z. É esse som que eu tenho. Esse outro R tá ali para a mesma coisa, para dizer que eu tenho som de R, carro. Mas tem o R inicial, que também tem som de R, né? Que é esse aqui, ó, rato, digamos assim. Então, vamos definir para o nosso estudo que o som R, como em carro, vai ser um R grande, porque ele é bem mais forte. O R, o som de R do R, né, vai ser o R pequenininho assim. E o som inicial vai ser um R maiúsculo, porém pequeno também. Rato. Ra, ra e ra. E ainda tem o som do R como em forte, como a gente viu, que é um outro som do R, tá? Mas a segunda letra do dígrafo, essas segundas letras estão aqui, né, por algum motivo, não estão aqui à toa. A mesma coisa, lenha. Qual é a transcrição fonética? É esse N com um tio ali em cima, né? No espanhol, isso aqui tem som de nha, tá? Lenha. Lenha, pessoal. Falha. O LH é diferente, pessoal. O som LH, no estudo dos fonemas, é representado por essa letra aqui, que a gente chama de lambda, né? Que é um Y virado de cabeça para baixo, digamos assim. É lambda, não é lambida, tá? E, ó, som de lhã. E aquele H tá ali por uma questão muito simples, para dizer que não é fala. Esse H faz toda a diferença, assim como aquele H também faz toda a diferença. Sem o H seria Lena. Redução de Lena. Eu conheço uma dona Lena, né? Redução de Madalena, digamos assim. A dona Madalena, todo mundo chama de dona Lena. Não, ele tá ali dizendo, eu não sou Lena, eu sou lenha. É outra palavra. Esse H tá ali também para dizer, eu não sou fala. Não tenho som de lá, eu tenho som de lhá. Por isso que o H tá ali. Falha. Daí a importância da segunda letra do dígrafo, tá? Duas letras que representam um único som. Chá, fala, tem o som de lá. L tem o som de lá e lhã, né? Esse símbolo aqui tem o som de lhã, que é o som do LH, tá? Chapéu, chapéu, a transcrição vai ser dessa forma, ó, tem um som de X. Quero, a transcrição vai ser dessa forma, esse QU tem som de K só, eu não escuto o som daquele U. Gueto, eu não escuto o som daquele U também, é gueto. O G grande para nós tem som de G, tá? O G pequeno tem som de J. E às vezes eu vou usar o J mesmo para dizer que tem som de J, tá? Nascer, tem som de nascer, um C, som de C cedilha. Ah, pode ser som de S, professor? Pode, mas eu coloco o C porque é mais S, né? Se eu colocar um S ali, capaz, eu já falei que o S no meio de duas vogais tem som de Z, tu vai dizer, ah, então, ou pode ser dois S? Não, porque nós estamos falando de som, né? Então eu coloco o C cedilha de cara. Poderia ser só um C sem o cedilha? Poderia também, porque tem som de S, tá? Nós estamos falando de som. S sem cedilha, desça, vai ficar desça dessa forma. E o XC, exceto, fica exceto. Pode ver que é tudo som de S, né? As três últimas ali. E aí, muito importante, tá? Essa observação aqui. Porque vocês vão encontrar esse dígrafo muito louco, XS. Alguns gramáticos colocam nas gramáticas, outros não colocam, ó. Estudar e essicar, tá? Ó, vai ser esse som aqui. Esse, si, C cedilha, C cedilha. Estudar e essicar. Importante saber estudar e essicar, porque nos concursos eles cobram qual é o som, né? Dessa palavra, às vezes no som do X, estudar, tem gente que fala exudar, exicar, mas é som de S, tá? É estudar e essicar, tá? Bem importante de vocês saberem. A letra diacrítica, a segunda letra do dígrafo, pessoal. A gente chama a segunda letra do dígrafo de letra diacrítica, ou a letra sinal, que vocês já viram que não está ali à toa e é muito importante, né, na língua portuguesa. Não vão achar que é uma letra desnecessária, tá? Ó, gueto. Esse U é a segunda letra do dígrafo. A letra diacrítica que a gente chama, tá? Que tá ali por uma razão muito importante. Ele tá me dizendo, ó, gueto, som G grande, né? Não é jeto, é gueto. Por isso que aquele U tá ali. Se esse U não tivesse aqui, eu entenderia jeto. Ficaria assim, jeto.
né? Mas o U tá ali me dizendo eu tenho som de G, é gueto. Tá? Daí a importância da segunda letra do dígrafo. Atenção! Dígrafo são duas letras que representam um único som. Bastante cuidado aqui. Quero, qual é a transcrição fonética? Tá aqui. Equestre, a transcrição fonética tá aqui. Eu escuto esse U. Eu escuto esse U. Então aqui não é dígrafo. Aqui é dígrafo. Duas letras que representam um único som. Gueto. Expliquei para vocês, acabei de explicar. Qual é a transcrição fonética? Gueto. O G grande tem som de G. Enxaguei. Aqui não é dígrafo, porque eu escuto o som do enxaguei. Olha a transcrição fonética. Aqui é dígrafo, aqui não é dígrafo. Vai acontecer isso. Nascer. Olha lá. Aqui é dígrafo, duas letras que representam um único som. Esclarecer já não é dígrafo. Olha a transcrição fonética. Eu escuto o som do S e do C. Aqui é encontro consonantal, aqui é encontro equestre. Aqui eu tenho um ditongo, aqui eu tenho outro ditongo, uei. Não, é um tritongo aqui depois, né? Ué, tá? Mas aqui é encontro consonantal, porque eu escuto o som do S e do C. E aqui é dígrafo, eu não escuto o som do SC, eu escuto só o som do S, né? Mesma coisa em exceto. O som vai ser isso aqui, ó, exceto e exclamação. Aqui é encontro consonantal, eu escuto o som do X e do C. Exclamação, né? Então é bem importante vocês saberem disso, ó, QU, GU, SC e XC, quando sou, não são dígrafos. Isso é bem importante de vocês saberem, porque é dúvida de muitos alunos, tá? E pega ratão aí, pega muito ratão nos concursos. Eles misturam isso aqui, ó, dígrafo, encontro consonantal. Dígrafo, encontro consonantal. E a pessoa fica bem confusa, ela não sabe que consoante é tudo aquilo que soa. Não soa, é dígrafo. Duas letras que representam o único som, dígrafo, tá? Ó, equestre, enxaguei, esclarecer, exclamação, tá? Aqui é dígrafo, dígrafo, dígrafo e dígrafo. E aqui, com certeza, não vai ser dígrafo, tá? Bem importante de vocês fazerem essa diferença. Dígrafo não é encontro consonantal. O que é encontro consonantal? É o agrupamento de duas ou mais consoantes na mesma palavra. Acabamos de ver. O que é o dígrafo? São duas letras que representam um único som. É bem fácil de perceber isso. Pedra, ó, DR, DR, tá? Encontro consonantal. Forte, forte, como eu vi para vocês. Encontro consonantal. As duas consoantes soam. Olha a diferença do dígrafo. XC, SC. Construído de consoantes, por isso que a gente chama de dígrafo consonantal. Exceto e nascer. Qual é a transcrição fonética? Exceto e nascer. Aqui é dígrafo, aqui não é dígrafo, tá? Então é bem importante de vocês saberem isso, porque os alunos têm grande dificuldade nessa parte. E existem o que chamamos de dígrafos vocálicos, tá? Por que dígrafos vocálicos? Porque todos terão aí sons de vogais. Tá aí, ó, tampa. Eu não escuto o som do M, a transcrição é essa. Tempo, também não escuto o som do M, a transcrição tá aqui do lado. Limbo, limbo, né? Tombo, tombo. Chumbo, chumbo, olha a transcrição aqui, ó, que tem um dígrafo também, um dígrafo seguido de outro dígrafo, um dígrafo consonantal e um dígrafo vocálico, né? Manto vai ficar assim, vento vai ficar assim, lindo vai ficar assim, tonto assim e fundo vai ficar assim. O mais importante aqui é vocês entenderem que esse M não é nem consoante e nem vogal, ele tá ali junto para eu chamar de, né, um som vocálico, um dígrafo vocálico, porque é construído com A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, e com M e com o N, tá? Mas esse M e esse N aí são letras nulas, que a gente chama na língua portuguesa, não tem som. Então percebam isso aqui, a diferença, tango, tampa, Maria e noite. M que é consoante e M que não é, M e N na verdade, né? O aluno tem uma grande dificuldade e os concursos pegam muito ratão aí, tá? Na questão aqui do M e do P, do N e do G. Encontro consonantal, no sentido gramatical, estão lá como consoantes, porque podem ser consoantes, mas isso aqui não é encontro consonantal. Por que não é encontro consonantal, pessoal? Porque o M e o N não estão soando e consoante é tudo aquilo que soa. Simples assim. Tá? Então não dá para dizer que isso aqui é encontro consonantal. Muito cuidado com isso.
Pois bem, resumo da nossa aula, pessoal. Consoante é tudo aquilo que soa, o H não pode ser, o N pode ser, pode não ser, né? Como a gente viu. E existem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos, que foi tudo que a gente viu. SS, som de SAN, RR, som de R, NH, som de NH, som de LH, né? Como a gente viu, tá tudo aqui, ó, bem definidinho, quem quiser copiar. CH, som de X, XH, QU, K, né? K. E aqui os dígrafos vocálicos. Bem interessante de vocês observarem, né, que não precisa decorar tudo isso. Olha o que acontece. Esses 4 aqui, ó, tem todos o mesmo som. Sa, 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 sa. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons de dígrafo vocal, de dígrafo consonantal, né? Como vocês podem observar. Esses aqui são o mesmo que aquele ali. E aqui é a mesma coisa. Os sons são os mesmos. An, en, in, on, an, en, in, on, Então eu tenho só 5. A diferença é que um se constrói com M e o outro se constrói com o N, tá? Então tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sons só. Não são todos o que vocês estão vendo aqui. Não é difícil de gravar, tá, pessoal? Bem fácil mesmo. Tá aqui, ó, os outros, né? São praticamente os mesmos. Terminamos a nossa aula de número 4. Vou pedir para que quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Já está inscrito? É só curtir e compartilhar nas redes sociais, dar aquele joinha nos vídeos e me seguir nas redes sociais.